Bom dia, irmãos. Que privilégio, né? Podermos nos reunir justamente no dia do Senhor, ser o ano novo, né? O dia que vai virar o ano. Isso é realmente um privilégio, podermos comemorar, não o ano novo, mas como o pastor Tiago acabou de falar, comemorarmos o dia do Senhor. Isso é maravilhoso. Por isso eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia hoje em Atos capítulo 16, Atos dos Apóstolos, ou também conhecido por alguns como Atos do Espírito Santo, capítulo 16. Nós vamos ler dos versículos de número 6 a 10 apenas. É o texto que nos guiará na mensagem e na meditação desta manhã. Atos capítulo 16, versículos 6 a 10. Isso. Exatamente. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, queridos, a partir do versículo 6, nos diz assim: E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Vamos orar? Deus bondoso, nós louvamos e exaltamos o Teu nome pela Tua palavra que lida, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de ouvir a Tua voz, dia após dia, por meio da palavra, com toda a liberdade que nós temos aqui neste país. Louvado seja o Teu nome, Deus, pelo aquilo que o Senhor fez e por aquilo que o Senhor falou ao longo desse ano. Pedimos que o Senhor nos abençoe na meditação dessa manhã, guie os nossos corações, abra os nossos corações, para que possamos ouvir a Tua palavra, entender a Tua palavra, mas também colocar aquilo que o Senhor nos ensina em prática. Tem misericórdia de nós, nos ajuda, porque sem o Senhor nós não conseguimos fazer essas coisas. Por favor, derrama sobre as nossas vidas a Tua graça e fala conosco. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, eu queria trazer, infelizmente, uma mensagem que poderia ser aquela mensagem de super ânimo, né? Fazer aquela mensagem que ano que vem vai ser maravilhoso, vai ser extraordinário, e tomara que seja. Mas eu também preciso fazer um pequeno alerta para você a partir do ano que vem. E esse alerta é que muitas vezes, ou para alguns poucas, para alguns mais, mas é comum que algumas vezes, irmãos, nós vamos ouvir não. E certamente se eu perguntasse para você, você com certeza ia dizer que já ouviu muitos nãos, talvez até mais nãos do que sims. Mas é importante que nós olhemos para aquilo que Deus faz e percebemos algumas coisas a respeito dos nãos de Deus. Por que Deus diz não às vezes? E a partir desse texto eu queria pensar 4 possibilidades do porquê Deus diz não para nós, ou porque Ele pode nos dizer não em 2024, assim como em qualquer outro momento das nossas vidas, como Ele já fez, como Ele talvez esteja fazendo agora, ou como Ele talvez ainda fará nas suas vidas e na minha também, né? Deus às vezes precisa nos dizer não. E o primeiro motivo é que quando nós olhamos para o não, para nós olhamos errado para o não. Porque quando eu olho para o não para mim, eu esqueço de perceber muitas vezes, ou não consigo perceber muitas vezes, e isso é normal de cada um de nós, que o não para mim pode ser sim para Deus. Você já reparou que pode ser esse o caso? Veja, por exemplo, o que o texto nos diz. Paulo queria ir para um lugar, certo? Queria ir para um lugar. Deus diz para ele: não, você não vai por aqui, você vai por outro caminho que eu vou te indicar. Por que Deus mandou Paulo por outro caminho? Porque Deus tinha outros planos. Então perceba, o não para nós pode ser sim para Deus. E muitas vezes, por causa do nosso sofrimento, por causa do nosso coração e como ele pensa, como ele sente, como ele age, nós temos o costume de sempre olhar para o não como um castigo de Deus, ou como um castigo de alguém para nós. E nós não conseguimos perceber, muitas vezes, a ação de Deus que pode estar atrás do não. E por isso, muitas vezes, nós não conseguimos
aproveitar aquilo que Deus está fazendo. Nós não conseguimos vislumbrar aquilo que Deus está fazendo. Eu queria que você olhasse para trás nesse ano, nós estamos no dia 31, e se você olhar para trás hoje, vendo o quadro completo do que aconteceu esse ano, certamente você passou por lutas, por dificuldades, talvez você ainda esteja passando, mas hoje, olhando para trás, certamente você olha para janeiro com um olhar muito diferente do que você olhava quando você estava vivenciando janeiro. Certamente você olha para os meses que se passaram, para as lutas que se passaram, para as vitórias conquistadas, para os livramentos conquistados, e você percebe que há uma ação de Deus em tudo isso. Deus fez algumas coisas completamente inesperadas ao longo desse ano na sua vida e na minha também. E na vida da igreja. Cuidou do nosso país e fez diversas outras coisas ao redor do mundo que muitas vezes, por causa do que nós estávamos vivendo no momento, nós não conseguimos perceber, mas olhando para trás, fazendo aquela retrospectiva, nós conseguimos perceber a ação de Deus. Deus agiu aqui, eu achei que isso aqui era ruim, mas agora eu percebo que na verdade isso aqui pode ser até sido bom. Nós precisamos perceber que Deus age de maneiras diferentes daquilo que a gente pensa, contraproducentes do que aquilo que a gente pensa. E muitas vezes o não para nós vai ser sim para Deus. Em segundo lugar, eu queria pensar também que, às vezes, não é o caso de Paulo aqui, mas às vezes a gente precisa ouvir um não de Deus. E aí é uma questão um pouco mais sensível, né? Às vezes a gente precisa ouvir um não, é necessário. Ou porque, eventualmente, mais uma vez, esse não é o caso de Paulo, porque você e eu talvez tenhamos feito, de fato, alguma coisa que não era para ter feito. E o não é mais uma consequência do que nós fizemos. E nós precisamos aprender a ouvir esse não. Nós precisamos aprender que o não, às vezes, traz uma certa vergonha. Às vezes o não traz uma certa humilhação. E essa humilhação, essa vergonha é necessária que a gente passe. É claro que a gente não gosta, é claro que a gente não deseja isso para ninguém, mas às vezes o não de Deus é necessário para nós. Ou para nos humilharmos, ou para nos envergonhar, ou mesmo para tratar o nosso coração de acordo com aquilo que nós nos achamos. Veja, é muito comum de cada um de nós, principalmente para quem trabalha na igreja de maneira bem ativa, você já deve ter pego cargo em sociedade interna, você já deve ter tido algum cargo eletivo alguma vez, e você sabe que muitas vezes nós, até sem querer, nem sempre por querer, por maldade do coração, mas até pelo desandar da vida, nós vamos levando esses cargos como se nós fôssemos os donos da resposta. Nós sabemos, não, eu já fui secretário disso, tesoureiro daquilo, presidente daquilo lá, e não sei o que daquilo lá. Eu sei como é que faz. E às vezes o não de Deus vem justamente para você perceber, né, para nós percebermos que não somos nós que sabemos. Mas quem sabe o que está fazendo é Deus. Eu não sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu posso perceber agora. Mas Deus sabe, porque Ele consegue ver o quadro todo. Foi Ele que criou o plano de voo, foi Ele que criou o avião e foi Ele que nos criou. Ele sabe todo o plano, tudo que está por trás daquilo que nós estamos vivendo. E por isso, Ele é perfeito para saber a hora de dizer sim e a hora de dizer não. Veja o filho pródigo, por exemplo. O filho pródigo recebeu o sim, né? Um sim extremamente desejado. O pai tinha trabalhado, formado aí os seus 570 milhões, né? Se é que você pegou a referência. E aí o filho chega para o pai e fala, pai, é o seguinte, eu quero metade, me dá metade aí, vou viver a vida ao estilo Martinho da Vila. Deixa a vida me levar, vida leva, né? E aí foi viver a vida dele. Pegou o dinheiro, pegou a parte da herança, viveu do jeito que ele queria, e qual foi o resultado? O sim se transformou em humilhação. Para que nós não precisemos passar por isso, muitas vezes o não de Deus também é um livramento, é necessário. Ele precisa acontecer. É claro que nós não estamos isentos do sofrimento, muitas vezes da tristeza, da decepção, mas nós precisamos olhar para o quadro geral, não para aquilo que nós estamos recebendo no momento, mas para como Deus trabalha. Em terceiro lugar, às vezes o Senhor nos diz sim, às vezes o Senhor nos diz não, porque a gente precisa aprender a valorizar o sim. Veja, se Deus sempre dissesse sim, se nós fôssemos como príncipes mimados e Deus sempre dissesse sim, nós íamos parar de aproveitar o que Deus faz. Afinal de contas, eu não preciso nem me preocupar, sempre vai ser sim. Para tudo que eu pedir, eu vou receber.
tudo que eu falar com Deus, Ele vai me dizer sim, Ele vai me atender. Mas não é bem assim. E nós percebemos isso quando realmente nós entendemos que Deus fez alguma coisa. Então nós celebramos com júbilo, com extrema alegria, com grata satisfação, com profunda gratidão no coração, porque nós sabemos que aquilo veio inteiramente da parte de Deus e não dependeu praticamente em nada quando dependeu alguma coisa de nós. Quando nós recebemos um não, ou alguns nãos, e depois recebemos um sim, nós tendemos a valorizar esse sim. Nós tendemos a valorizar mais aquilo que Deus fez do que se Ele tivesse dito para nós vários sims. Então, nós precisamos aprender a ouvir o não de Deus, esperando ansiosamente pelo sim de Deus. Olhando para aquilo que Deus faz, para a forma que Deus age, não para aquilo que a gente pensa que é melhor ou que pode ser mais bem aproveitado. Nós precisamos olhar para Deus da forma que Ele age e não da forma como nós queremos que Ele age ou da forma que muitas vezes nós queremos agir. E é importante, irmãos, que a gente pense sobre isso para que a gente possa não se sentir tão desolado quando muitas vezes nós recebemos nãos de Deus. Ao longo desse ano, trabalhando com a UMP, nós tínhamos muitos planos, é verdade, assim como as novas diretorias das sociedades internas já fizeram seus planos para 2024 e nós bem sabemos que participamos ativamente desses planos, né? Nós testemunhamos a criação desses planos. Mas ao longo desse ano, nós recebemos muito mais nãos, aparentemente, do que sims. Mas se nós olharmos para trás e nós perguntarmos hoje para a diretoria que eu trabalhei esse ano e perguntarmos para eles, olha, olhando para os nãos que você recebeu hoje, o que valeu mais? A tristeza de não ter dado certo ou de não ter recebido um sim de Deus para alguma coisa que a gente queria fazer? Ou toda a experiência que nós recebemos da parte de Deus ao enfrentarmos o não que foi muitas vezes concedido esse ano? Mas em último lugar, eu queria pensar com você também que às vezes o motivo de Deus nos dizer não tem a ver também com o nosso coração. E se você olhar para o nosso coração e lembrar que nós ainda somos pecadores, carentes da graça de Deus constantemente, você vai se lembrar que, ao contrário de Deus, que muitas vezes nos diz sim, mesmo quando nós não merecemos, ou melhor, sempre quando nós não merecemos, o nosso coração, ele sempre, tendo oportunidade, vai dizer não para Deus. E isso é natural de todos nós. Mesmo nós crentes, nós que temos vida de oração, uma vida de devoção ao Senhor, nós que eventualmente somos cheios do Espírito, que estamos em processo de santificação, se o nosso coração, sem a intervenção de Deus, for deixado, nós sempre vamos dizer não para Deus. Em alguns momentos pode ser que Deus te diga não, justamente para que você aprenda a perceber que o teu coração sempre vai dizer não para Deus, independente do que Ele faça, independente do que aconteça, independente de como você pense. Nós sempre vamos estar inclinados a sermos contrários à vontade de Deus. E por isso, Deus muitas vezes, para nos livrar de nós mesmos, precisa nos dizer não. Mas, apesar de nós estarmos preparados para receber nãos de Deus, apesar do sofrimento, apesar da tristeza que muitas vezes o não nos causa, se você olhar para o texto, você vai perceber algo extraordinário. Porque atrás do não de Deus para ir para um determinado lugar, existia a necessidade do evangelho ser pregado. Existia a necessidade do crescimento do reino. Existia a necessidade da vontade de Deus, que é muito maior do que a nossa, que é muito melhor, mais perfeita e mais agradável do que a nossa, como a própria palavra nos diz. E nós precisamos aprender, irmãos, a desfrutar daquilo que nós não podemos perceber. E muitas vezes a ação de Deus, ela é imperceptível a nós. Porque nós estamos vivendo numa realidade diferente. A nossa expectativa, aquilo que nós podemos ver, a quantidade de informação que nós temos é muito limitada, se comparado com Deus. Mas nós precisamos aprender a enxergar o Senhor de outra maneira,
a maneira dele, à luz daquilo que ele faz, à luz daquilo que ele pensa, da maneira que ele age. E assim, quando nós recebermos um não, certamente, nós temos condições de perceber as coisas incríveis, extraordinárias, maravilhosas, miraculosas que Deus está fazendo, mesmo quando essas coisas são nãos para nós. Que em 2024 o seu ano seja repleto de graça, de bênçãos, de alegria profunda e do sim de Deus para muitos dos seus planos. Mas se você eventualmente ouvir um não de Deus, não se desespere, não se entristeça, não esmoreça, mas tente olhar para esse não com os nossos olhos, não com os olhos momentâneos de quem recebeu um não, mas com os olhos de Deus, que pode estar dizendo sim para muitas outras coisas que no momento podem estar imperceptíveis para aquilo que nós estamos vendo. Mas no futuro, mais para frente, ao olhar para trás e percebermos, nós vamos conseguir vislumbrar, agradecer, louvar e testemunhar das grandes coisas que Deus faz nas nossas vidas, principalmente quando nós não estamos percebendo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Bondoso e maravilhoso Deus, nós pedimos nesse momento que o Senhor derrame sobre nós a sua graça. Porque apesar, Deus, de nós sermos crentes, acreditarmos no Senhor, testemunharmos o Senhor, sabermos quem o Senhor é, o não nos machuca demais. O não para nós é muito sofrido. E por mais que o não esteja repleto do sim do Senhor, nós clamamos para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor derrame de graça sobre as nossas vidas em cada momento, não só em 2024, mas em cada momento das nossas vidas, de maneira muito particular. Não de maneira até abrangente, mas sempre de maneira particular. Que nós possamos entender todas as coisas que o Senhor faz, que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria, conhecimento, profundidade e principalmente intimidade com o Senhor, para podermos entender como que o Senhor trabalha, para podermos perceber aquilo que o Senhor está fazendo quando nós, que está além do nosso alcance humano, além das nossas limitações. Nos ajuda a perceber isso, nos capacita, nos fortalece ao longo desse novo ano que virá, cuida do nosso coração, da nossa saúde, das nossas famílias, de todos os aspectos das nossas vidas, como o Senhor já tem feito até aqui e continuará fazendo certamente. Nós te louvamos, Deus, te adoramos, porque sabemos que o Senhor é um Deus maravilhoso, extraordinário, que age mesmo quando nós não merecemos. Aliás, sempre quando nós não merecemos. Nós clamamos, Deus, no entanto, que o Senhor continue derramando abundantemente da sua graça, continue abençoando abundantemente as nossas vidas, cuidando de cada um de nós, nos fortalecendo e nos capacitando a cada dia. E que a cada dia nós possamos nos tornar mais parecidos com o Senhor e nos tornar cada vez mais próximos do Senhor, para que possamos não só entender aquilo que o Senhor está fazendo, mas também que nós consigamos participar ativamente da vontade do Senhor. Nos ajuda, porque sem o Senhor, mesmo que a gente tente muito, nada nós conseguimos fazer. Por isso nós clamamos para quem consegue, por isso nós clamamos ao Senhor. Continua derramando sobre nós a tua graça, continua falando conosco, continua nos abençoando, é o que nós te pedimos e te agradecemos, porque sabemos que a bondade do Senhor vai muito além daquilo que nós pedimos ou mesmo conseguimos imaginar. Louvado seja o teu nome, por todas as coisas que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda fará. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.